Ó Deus, obrigado por mais uma vez nos reunir no dia de hoje. O Senhor sabe como cada um de nós chegou aqui. O Senhor nos trouxe aqui, Pai, para ouvir a Tua voz, para sentir a Tua presença, para sermos mais uma vez, por Tua graça, fortalecidos em Ti e na força do Teu poder. Ajuda-nos, Senhor, a usufruir de toda essa maravilha que o Senhor tem preparado para nós. Que os nossos olhos naturais não impeçam o nosso eu espiritual de enxergar a preciosidade que é um culto bíblico, onde a Tua maravilhosa graça é derramada por todos os meios que o Senhor assim determinou, pela palavra, pelo louvor, pela oração, pela comunhão e amor sincero de um para com o outro. Obrigado, Senhor, nos ajuda cada vez mais a aproveitar momentos como esse. Ó Deus, a agir de tal forma que momentos como esse se multipliquem, para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que nós temos de sermos atraídos por Tua graça, Senhor. Obrigado, meu Deus, por ter nos mostrado a nossa total incapacidade. Obrigado, Senhor, por ter nos revelado a nossa pobreza de espírito. Amém. Obrigado, Deus, por nos revelar a nossa vileza. Amém. E a Tua bondade, a nossa fraqueza e a Tua onipotência. Obrigado, Senhor Jesus. Mas nós te pedimos que o Senhor continue a Tua obra, Senhor, em nós. Ajuda-nos nessa noite a crescermos na graça e no conhecimento de Ti. Ó Senhor, ajuda-nos nessa noite a sermos aperfeiçoados. Ajuda-nos, ó Pai, a deixar para trás os maus pensamentos, os maus desígnios, e abraçar uma vida cada vez mais, que cada vez mais reflita o caráter de Cristo. Ajuda-nos, que seremos por Ti ajudados. E o louvor nessa noite, Deus, possa chegar até ao céu e agradar acima de tudo os Teus ouvidos, Senhor, antes dos nossos. Ajuda as nossas crianças, ajuda o irmão Paulinho e todos os irmãos que estão aqui no louvor, aqueles que estão aqui e os que não estão aqui fisicamente, mas que estão sempre juntos, orando juntos, ensaiando juntos, tendo o cuidado de meditar em cada louvor, para que de fato ele seja o reflexo da Tua palavra. Abençoa a nossa congregação, Senhor, e nos ajuda a abençoar a outros. Temos passado, Senhor, pelos 4 cantos da nossa cidade e visto cada vez mais domínio do mal. Nos ajuda a não nos acovardar, Senhor. Nos ajuda a não nos esfriar, mas com os corações aquecidos, pregarmos corajosamente a Tua palavra, mostrando o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado ao 3º dia. Nessa noite, Senhor, mais do que em qualquer outra, o Senhor ache graça em nós, derrame do Teu Santo Espírito, Senhor, e nos ajude a sermos contados como verdadeiros adoradores, que possamos todos, em um só Espírito, Te adorar, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém! Em nome de Jesus, almas queridas. Amém! Hoje eu estava vendo só as fotos dos irmãos, pirraçando. Só faltava você. Tá bom, tô aqui. Mas isso é bom, irmãos. É um motivo de alegria, né? Essa comunhão entre os irmãos, né? Esses momentos que Deus te prepara,
que antes da fundação do mundo, Jesus já tinha preparado esse momento de hoje. Cada um de vocês estávamos lá. Você sabe, eu não estava porque, né, eu estava de plantão. Mas o pastor estava aqui orando e hoje, antes de eu vir aqui para o culto, todos vocês sabem que Deus está dando mais uma oportunidade de meu filho se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo, que a cada dia que Jesus Cristo nos dá essa graça de a gente dormir e acordar, Ele está nos dando mais uma oportunidade de a gente se arrepender e crer nas promessas dele. E ele está fazendo mais um ano de idade, né? E algumas pessoas chegou para mim e falou assim mesmo, viu, pastor? Ah, por que você vai para a igreja? Olha que negócio. Isso, pessoas minhas, de dentro de casa, e pessoas de trabalho. Não, pai, se você não for para a igreja, Deus não vai ficar chateado, não. E eu repreendendo em nome de Jesus, porque eu e vocês precisamos saber qual é o propósito de Deus na sua vida e na minha vida. Amém, Senhor. Então, eu sei até aqui a graça que o Senhor está me dando e a responsabilidade que Deus vem me dando a cada dia da gente estar junto para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é para todos. Eu não estou botando fardo em ninguém. Mas, né, como todos vocês, tem um ministério na igreja. O pastor sempre vem nos ajudando com isso, né? Com limpar uma cadeira, um ministério, né? É você ajudar um irmão, é você estar firme e forte, né? Aconselhando o irmão nos caminhos. Isso é muito bonito e muito bom. Eu aí disse, aonde? Eu vou na igreja. Aí daqui a pouco, aqui vai fazer eu fazer aquilo, faça aí que eu já fui. Depois eu sei, depois quando eu voltar eu como, bebo refrigerante, mas enfim. Ajudem-nos, né? Ajudem-nos aí. Eu creio que o ministério não é um ministério de louvor de antemão, é uma participação dessas bênçãos com a gente, que a gente tem que deixar bastante isso sincero e convicto, né? Era uma coisa que ia acontecer, acabou acontecendo isso, que Deus está no controle. E aí vai ter outras crianças também que a gente está orando e vai estar participando também junto conosco. Então ajudem, né? Participem também junto conosco.
Eu sou eu sou
Aleluias. Parou aqui, tá rodando uma volta. Vamos lá, vai ser esse microfone mesmo. Vamos cantar mais um hino para poder glorificar o nome do Salvador e a igreja nos ajudando. Amém. Na verdade, a igreja vai cantar junto conosco. Amém. Vamos lá. Porque Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. porque dele, por ele. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Com profundas riquezas. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondável, quão insondável, seu juízo, seus caminhos, A ele a glória. A igreja ajudou. para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, Quão insondável. quão insondáveis seu juízo e os seus caminhos. A ele a glória. Glorifique, igreja. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória. A ele a glória. Sua igreja, sua igreja. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Vamos cantar uma música aqui. Esse hino faz parte da nossa congregação. E mais uma vez a igreja vai cantar conosco. Cantamos e glorificamos assim, irmãos. Essa parte da igreja dizendo: liguei. Amém. Glória a Deus.
vou ter pastor. A igreja dizendo que ele cresça. Mas diga! Ele cresça. Eu diminua. Ele apareça. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos. Que ele cresça, que ele cresça. Que ele cresça. Eu diminua. Ele apareça. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Agora só a voz das minhas criancinhas dizendo mais. Vocês cantem lá. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa agora dizer de dentro. Vamos lá, vamos glorificar. Vocês. Dizendo que ele cresça. Você, diga. Que ele cresça. Que eu diminua. Que ele apareça. Que ele apareça. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade. Servo de todos os irmãos. Essas meninas estão maquiadas, hein? Meu Deus. Deixa o cabelo branco. Amém. Obrigado, Essa obra é a sua cara, meu irmão. Vamos botar aqui no chão, Paulinho? Como daquela vez? Pronto. Amém? Cadê as ovelhinhas? As ovelhinhas que perguntaram se vinham para aqui para frente. Vem. São meus auxiliares. Cadê meus auxiliares? Por favor, aqui. Henrique, você é meu auxiliar. Cadê Henrique? Fala, Henrique. Olha, Henrique. Cadê Henrique? Aonde? Bora, Henrique, venha pra cá. Bora. As menininhas eu vou dar a colher de chá pra elas. Vem, Henrique, bora, senta aqui. Amém? Graças a Deus. E você, bora. Venha, sai de pé de vovó. Amém?
Tio Marcelo, cinegrafista? Amém. Amém, irmãos? Vocês vão me ajudar ou não? Vão ou não vão? Sim ou não? Henrique vai me ajudar dando rasteira? Deixa eu tirar esse microfone de Paulinho daqui, porque senão ele me pega se acontecer alguma coisa nesse microfone. Amém, irmãos? Estavam aqui? Vocês estão me vendo? Rick, fica ali, por favor, Rick. Pronto. Fica na sua Bíblia. Na vovó? Você vai usar a minha, tá bom? Eu e você. Você vai, Rick vai ajudar você. Nós estamos estudando que capítulo de Atos? Quem? Nossa, Mateus disse primeiro, ele ganhou ponto, viu? Também semana do casamento dele, né, irmão? Ele tá afiado. Atos capítulo 17. Hoje à tarde foi muito edificante estudar essa passagem para estar aqui com os irmãos. E eu pensei muito no irmão José. E eu coloquei o título da mensagem, foi uma referência a uma passagem do texto que diz: aqueles que estão transtornando o mundo chegaram também a nós. Transtornando o mundo. Essa é a imagem que muitos cristãos têm, que muitos evangélicos têm do verdadeiro evangelho. Eu acho que o verdadeiro evangelho causa divisão, que o verdadeiro evangelho por muitas vezes falta de amor, que o verdadeiro evangelho é radical, quando na verdade o verdadeiro evangelho é a maior demonstração de amor que alguém sente por outro. E aqui o apóstolo Paulo e Silas, eles estão continuando a sua viagem missionária. Quem aqui já teve desilusão esse ano? Quem se decepcionou com alguém esse ano? Quem já recebeu palavras duras esse ano? Acho que só eu, né? É que só o pastor recebe essas coisas, o ano de vocês foi bem tranquilo, né? O ano mais tranquilo de todos foi o de Dylan. Oh, Senhor. Arretado. É isso mesmo. Ele quer o lápis para poder anotar a pregação. Não entendeu, ó. Aí, ele tá vendo aí, ó. Não é? Ah, isso mesmo, para anotar. Anote tudo, viu? Depois eu vou cobrar. Então, o apóstolo Paulo, depois de ter passado pelo que passou em Filipos, ele não se sente como o irmão José tem sido esse instrumento bendito de Deus na nossa vida, de nos alertar a importância de permanecer no primeiro amor. Nós somos tentados todos os dias de permanecermos na igreja sem amor. Muitas vezes a gente sofre algumas injustiças ou algo semelhante e a gente persevera porque às vezes a gente pensa ser esse o único caminho, de fato é o único caminho de salvação, mas nós nos enganamos quando acreditamos que podemos perseverar no caminho de salvação sem amor. Se nós estivermos sem amor, mesmo aparentemente no caminho correto, a gente já se desviou. É algo que muitas vezes a gente não tem a noção correta. Então eu posso estar com a doutrina certa, eu posso estar, como a gente sempre fala, numa igreja bíblica, com irmãos verdadeiramente regenerados ao meu lado, mas eu posso estar sem o primeiro amor. E o que foi que o Espírito Santo disse para a igreja de Éfeso? O irmão José, há 2 semanas atrás, se eu não me engano, ou 3 semanas, falou aqui para a gente: tenho, porém, contra ti o abandonares o teu primeiro amor. Então é importante a gente aprender aqui em Atos essa perseverança em amor. Não é uma perseverança só, é uma perseverança em amor. É você perseverar amando. Porque se nós amarmos somente aqueles que nos amam, que diferença tem do rico que está no inferno? Nenhuma. Vocês prestaram bastante atenção no capítulo 16 de Lucas? O rico que está no inferno está preocupado com os seus familiares. Jesus, ele é muito taxativo nisso, no Sermão do Monte. Se amarmos somente aqueles que nos amam, que recompensa teríamos? Os ímpios fazem isso também. Nós somos aqueles que amam, inclusive aqueles que nos odeiam. Mas perceba, não é um amor sentimental.
e nem muito menos um amor comportamental, é um amor espiritual. Então aqui no capítulo 17, Paulo é constrangido por esse amor que ele mesmo já havia dito: o amor de Cristo me constrange. A motivação principal no coração de Paulo não era nem as vidas das pessoas que ele muitas vezes era instrumento de Deus para alcançar. A motivação do apóstolo Paulo era agradar, era externalizar esse amor de Cristo que ele sentia por ele o tempo todo. O amor de Cristo por mim me constrange. É o que o apóstolo Paulo disse. Então aqui no capítulo 17, o apóstolo Paulo continua a sua viagem missionária pela Grécia. Nós estudamos isso hoje pela manhã. A igreja, ela agora muda de continente, pelo menos aqui no livro de Atos. A missão que havia se iniciado na Ásia, a primeira viagem missionária ficou restrita ali à Ásia, agora chega até a Europa. Primeira cidade, a cidade de Filipos, e agora o apóstolo Paulo está na cidade de Tessalônica. Igreja essa que tem duas cartas a ela na Bíblia, né? 1ª e 2ª Tessalonicenses. Versículo 1 do capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Olha a diferença de Filipos. Você lembra hoje de manhã que nós estudamos Filipos? Filipos não tinha sinagoga. Era uma cidade essencialmente povoada por romanos. Mas, diferentemente aqui em Tessalônica, havia uma sinagoga. Havia mais de 10 famílias judaicas. Então, havia uma sinagoga. E Paulo se dirigiu até lá. Por que Paulo ia primeiramente na sinagoga? Porque esse foi o direcionamento que ele recebeu. Porque as pessoas que estavam na sinagoga, eles tinham a Bíblia. E Paulo, então, pelas escrituras, apresentava a verdade para eles. Mas Paulo também pregava fora da sinagoga, ou fora do ambiente religioso, por assim dizer. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados. Olha, Paulo passou 3 sábados, 3 semanas na Tessalônica. Arrazoou com eles acerca das escrituras. Então, qual eram as escrituras até esse momento? O Antigo Testamento. Então eles tinham o Antigo Testamento. E não era fácil você estudar, ou até era impossível você estudar a Escritura em casa. A Escritura, normalmente, os livros, eles ficavam na sinagoga. Porque os livros não eram como os livros de hoje, né? Que nós temos a imprensa, mas os livros eram copiados à mão e eram grandes rolos. Então, quando você queria ler a Bíblia, normalmente você se deslocava na sinagoga. Não se tinha a facilidade que se tem hoje. Então Paulo vai até a sinagoga e pelas escrituras mostrava a ele, estava expondo a eles e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Paulo, mais uma vez, fiel à mensagem que Cristo entregou a ele para que ele entregasse ao mundo. E essa verdade vale para nós. Cristo e este crucificado. Esse é o centro do Evangelho. E essa mensagem não muda. Jamais mudará. Tome cuidado. Se você tem recebido um outro Cristo. E eles mostravam isso pelas Escrituras. Acerca de que o Cristo deveria padecer e ressurgir dentre os mortos. E este dizia, ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Paulo era bastante direto, sem rodeios. Olha, eu quero pregar a vocês acerca de Cristo. Nós poderíamos, irmãos, estar aqui reunidos nessa noite falando acerca de vários temas. Família, casamento, finanças. Vocês sabem muito bem que esses temas têm dominado grande parte dos sermões que são pregados nas igrejas na atualidade. Mas o sermão da igreja deve ser um só, Cristo. Cristo, Cristo. Nós nunca vamos correr o risco de falar de Cristo demais. Nunca. Você passar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano,
toda a sua vida falando de Jesus, ainda vai ser pouco, pelo que Ele fez por nós. Mas nós, em virtude da nossa carnalidade, nós enjoamos muito facilmente. Hoje, por exemplo, teve o que na hora do almoço? Feijoada. Aí a pessoa já estava no terceiro prato, rapaz, feijoada, enjoei já. Terceiro prato, né? A gente enjoa muito facilmente. Então, ouvimos acerca de Jesus, falamos acerca das características de Jesus, e daqui a pouco, não, pastor, vamos falar de outro assunto. Já me disseram isso algumas vezes. Pastor, só fala disso. A igreja está precisando, pastor, de um encontro de casais. É mesmo, meu filho? É, pastor, eu vou dar uma sugestão para você. Lá na segunda-feira, lá no Correio de Faria, por que você não faz um encontro de empresários? Normalmente segunda-feira não é encontro dos empresários. Quinta-feira, lá na Boca do Rio, por que não faz um culto de libertação? E sexta-feira aqui no Alto das Pombas, por que não faz expulsão de demônios e milagres? Pô, irmão, a essa altura é Cristo. Ele é o alfa e o ômega. José nos ensinou aqui no início do Apocalipse como ele é o princípio e o fim. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que temos. Por isso tome cuidado. Todo tipo de religiosidade, todo tipo de evangelicalismo moderno que tira a centralidade de Cristo é um falso evangelho. Oi, meu irmão, venha. Você é muito bem recebido aqui, dá saudade. Humberto, seu Humberto. Venha, seu Humberto. Tá vendo? Deus abençoe. Venha. Nada disso. Tem lugar aqui pro senhor. Viu? Quando a gente chegou aqui, seu Humberto cedeu um lugar muito grande pra gente pregar. Era mais ou menos o tamanho desse púlpito. Por isso que eu estou me sentindo em casa. Eu pregava assim lá. Aí tinha 5 pessoas. Aí Paulinho olhava para mim e pastor, a igreja lotou. 5 pessoas. Olha, irmão, esse pastor de vocês, não sei não. Vamos lá, irmãos. A gente está em Atos 17. Tá com saudade de vocês, viu? Deus abençoe. Atos 17. Paulo estava mostrando que era Cristo Jesus, que havia padecido, havia ressuscitado, que era Ele é o nosso Salvador, é Ele que o profeta Isaías se refere no capítulo 45, olhai para mim, vós, todos os povos da terra, olhai para mim e sejam salvos, olhai para mim. Versículo 4 de Atos 17. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. O que eram distintas mulheres? Eram mulheres de alto poder aquisitivo, pessoas de condição. Elas ouviram a pregação de Paulo e elas foram atraídas à semelhança do que tinha acontecido em Filipe com Lídia. O coração havia sido aberto. Versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, toda vez que a igreja crescer, vai ter gente com quê? Inveja. Olha que coisa, irmão. Por exemplo, imagine agora a igreja lotada, está lotada, tem 30 pessoas. Meu Deus, a gente nunca pensou que ia chegar a esse número. Aí, rapaz, você viu a igreja lá de Quinto, está com 30 pessoas agora. Temos que estar preparados, irmãos. Porque o evangelho ele vai crescer no momento certo, do jeito certo, mas ele sempre vai crescer, pois Deus tem pessoas de todos os povos, línguas e nação, e esses serão alcançados no devido tempo. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Você já imaginou isso, irmão? Os judeus eram pessoas muito ortodoxas, assim, religiosas em relação ao seu credo. Mas eles se juntaram com o pessoal da malandragem, com as pessoas que não queriam nada com a vida espiritual. A semelhança do que havia acontecido na época de Jesus, quando os fariseus se juntaram com os herodianos.
Eram pessoas que viviam completamente vidas opostas. Porque os herodianos eram libertinos, eles eram pessoas imorais, que não tinham nenhum cuidado com vida espiritual, nem se atentavam para isso, enquanto que os fariseus procuravam viver, como o próprio nome fariseu significa na língua hebraica, uma vida separada, apesar de estarem errados nessa separação, mas eles eram extremamente religiosos, mas para perseguir e matar Jesus, eles se juntaram. E no dia em que Jesus foi morto, Pilatos e Herodes, que estavam brigados, fizeram as pazes. Como os ímpios se unem para perseguir os justos. Mais uma vez, os justos, não entenda errado, nunca seremos justos na nossa própria justiça. Esse adjetivo é sempre usado em referência àqueles que foram alcançados pela justiça de Cristo. E por essa justiça são purificados a cada dia. Então os ímpios, eles sempre se unirão contra os justos. Eles sempre se reunirão para fazer mal àqueles que estão procurando fazer o bem. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, minhas ovelhinhas. Quem vai vencer? Quem vence, o mal ou o bem? Quem vence? Quem vence? Tá vendo? Eles acreditam nisso. E vocês? Acreditam? É só eles que acreditam? Amém! Então, irmãos, a gente não tem que ter inveja dos perversos. Se um perverso lhe faz um mal, o que é que a gente tem que fazer? Perdoar. Para que não sejam dois perversos. O mundo tem tentado fazer isso comigo e com você. Tentado nos transformar à imagem do mundo. Por isso que Paulo diz para a gente tomar cuidado. Não tomem a forma do mundo. Romanos capítulo 12. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então eu olho para o ímpio que está me fazendo mal. E em vez de sentir raiva por ele, eu tenho compaixão. Porque eu consigo enxergar o espírito imundo que está por trás dele. Agindo com a sua vontade. Andando juntos. Ele e o demônio que o influencia para o inferno. Os dois vão para o mesmo lugar. Apocalipse capítulo 20 fala isso. Serão lançados Satanás e os seus demônios, e depois todos aqueles que não têm o seu nome achado no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, na segunda morte. Então não devemos ter inveja dos ímpios. Tantos salmos falam acerca disso, né? Como nós somos tentados, Asaf foi tentado. Você olha para o ímpio, você vê aquela aparente prosperidade material e somos tentados. Não, quem tem inveja de nós são eles. Só olha assim e diz, rapaz, aquele pessoal tudo quebrado, rapaz. Aquele pessoal não tem nem onde cair vivo. E o pessoal está numa alegria só, e eu estou aqui cheio de dinheiro, cheio disso, cheio daquilo, e estou chateado. Por que isso? Por causa de Jesus. Ele é a diferença em qualquer equação. Então, versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. A malandragem, ela sempre existiu. A malandragem são aqueles que não querem nada. Só querem fazer o mal. Ajuntando uma turba. O que é uma turba? É um conjunto de pessoas, né, para fazer bagunça. Alvoroçaram a cidade e assaltando, olha que coisa, irmão, assaltando a casa de Jason. Eles achavam que Paulo estava lá e Silas, então eles invadiram a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo, porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, olha que lindo. Olha, irmão, eu vou dizer para vocês, eu acho esse versículo demais. Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu fico constrangido com o meu cristianismo. Estes que têm transtornado o mundo. Você já imaginou? Transtornado o mundo. A ideia aqui, no original, é mais ou menos assim. Esse povo tem colocado o mundo de cabeça para baixo.
Aonde esse povo chega é um alvoroço. Estes que têm transtornado o mundo. E o que eu acho bonito também é que às vezes a gente comete o erro de querer colocar Paulo num pedestal. Paulo nunca fez a obra de Deus sozinho. Paulo sempre estava junto com seus irmãos. E se você prestar atenção nas cartas de Paulo, ele sempre faz referência a alguém que está com ele, quando ele está redigindo as cartas, imagine. Paulo fala de Lucas, o médico amado. Por quê? Porque a quantidade de surra que Paulo tomou, tinha que ter um médico particular para fazer os curativos. Então aqui, estes que têm transtornado o mundo. Eu quero fazer uma pergunta: o que a gente tem feito, irmãos? A gente tem muitas vezes andado de mãos dadas com o mundo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dos maiores presentes que eu recebi esse ano, eu nem queria falar isso, né? Mas vou falar. Foi o casamento de Mateus e da irmã Fabiana. Ainda mais quando essa semana eu estava conversando com a irmã Massinha. E a irmã Massinha disse: não, a irmã Fabiana e a irmã Mateus querem fazer, se eu estiver errado, vocês me corrigem, um culto normal e no final vai fazer uma oração, não é isso mesmo? Eu falei assim: rapaz, esse povo é crente. Imagina. Porque normalmente, irmãos, o que uma moça que vai se casar pensa no vestido de noiva, em 5 metros de véu, na aliança, se é de ouro, de diamante, se é de alguma coisa para fingir que é de ouro. Não, eu quero uma também que engane. É tanta coisa, né, que se pensa quando vai se casar. Quando na verdade o casamento a gente tem que estar muito mais preocupado em glorificar a Deus. E principalmente em rogar a bênção de Deus para aquela vida a dois que vai começar. Meu filho, casamento não é brincadeira não. Olha, eu vou dizer uma coisa: ser humano tem mau hálito, ser humano tem caspa. Olha, eu amo minhas filhas, elas vão ficar envergonhadas. Eu amo minhas filhas, mas de vez em quando elas vão brincar e aí eu cheiro o sovaquinho. Rapaz, já tá ficando azedo. Eu digo: minha filha, vamos limpar esse negócio aí, rapaz. Me disse aqui, negócio de desodorante faz mal, ele faz não. Não vai aqui. Casamento é difícil, irmão. Às vezes a pessoa quer comer feijão e a outra quer fazer macarronada, né? Aí tem que clamar o sangue. É difícil, irmãos. Por isso que o principal assim, é a gente suscitar essa bênção, pedir: ô Senhor, abençoa. Que diante de todos os problemas que nós sabemos que iremos enfrentar, porque não existe nenhuma área na vida cristã que não tenha tribulação, nos ajuda a ter força para superar e principalmente, Senhor, para dar um bom testemunho. O meu casamento não vem envergonhar o teu nome, Senhor. Essa é a preocupação de uma pessoa que se casa na fé. Já foi uma prévia do sermão do casamento. Então ele está aqui: estes que estão transtornando o mundo. Eles têm transtornado o mundo. Chegaram também até aqui. Imagine, foi assim ontem. O José chegou lá. Recentemente houve até uma aquisição por pai do irmão Fábio de um segurança para José. Ele tem mais ou menos 50 centímetros. Ele é conhecido, né, pelo apelido de Bodocó. E ele bota a mãozinha para trás e fica assim. Eu não sei. Eu digo: rapaz, tem que olhar para ele. Ele ficou olhando para cima. Foi muito bom ontem, não foi? Cada sábado. A semana, né, que precede o evangelismo é muito difícil, é muita luta, todos aqueles participam, mas quando a gente está lá, parece que, né, parece que nem teve luta, é tão gostoso, né, que se a gente não tomar cuidado, meu filho, a gente fica lá até mais tarde. E é isso que é fazer a obra de Deus. A gente sente um pouco do que esse livro retrata tão bem. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Sabe, essa é a nossa vontade, irmão, chegar até os lugares onde o Senhor quer que cheguemos para pregar o Evangelho. Versículo de número
7, os quais Jason hospedou. E olha que coisa, se você ajudar um crente, esteja preparado, viu? Que a perseguição dele pode recair sobre você. Por isso que quando você convidar, pastor, vamos lá em casa, eu digo, meu irmão, você está certo disso. Cuidado. Eu acho que eu vou repensar o convite, né? Jason, o bichinho, rapaz, foi receber Paulo e Silas, o negócio empenou para ele. Mas no reino dos céus, o galardão, imagine, se você der um copo de água fria, Jesus fala a um profeta na qualidade de profeta, você receberá o mesmo galardão de profeta. Imagine hospedar. Todos estes procedem, versículo 7, contra os decretos de César. E, sabe, os judeus, eles não mudavam a acusação. É uma acusação contra Jesus. Você se lembra quando a gente estudou o Evangelho de João aqui? Qual foi a acusação? Jesus está tentando se denominar rei. Ele é contra César. Pilatos, se você não matar Jesus, você é contra César. Não foi assim? E aqui a mesma coisa. Pelo fato de que Jesus é Senhor, mas Jesus foi bem claro, meu reino não é desta terra. Até porque, irmão, se alguém tem alguma autoridade aqui na terra, isso está debaixo da soberania de Deus. Jesus olhou para Pilatos e disse, ó Pilatos, você só está aí, porque meu pai que colocou. Senão, nem aí você estava. Não acho que foi fulano e fulano que te nomeou, não. Você só está aí porque meu pai quer. Soberania exaustiva de Deus. Jason então hospeda Paulo, ele é preso por conta disso. Versículo 7, todos estes procedem contra os decretos de César. É mentira. Os cristãos não procedem contra os decretos, não procediam, contra os decretos de César. Assim como nós não estamos descumprindo ordens. Todos nós, como cristãos, devemos também respeitar as leis do país em que nós estamos morando, desde que não sejam contrárias às leis de Deus. Que fique bem claro isso, né? A gente já aprendeu aqui no livro de Atos, por 2 vezes, os apóstolos disseram isso. Compete-nos antes obedecer primeiro a Deus e depois aos homens. Mas naquilo que a legislação humana não nos colocar contra os decretos de Deus, nós vamos obedecer, nós vamos dar um bom testemunho. Amém, irmãos? Amém. Os quais Jason hospedou, todos eles procedem contra os decretos de César, afirmando que Jesus é outro rei. Não, Jesus não é outro rei. Jesus é o Senhor dos senhores. César é apenas um rei temporal, como Nabucodonosor foi, como Ciro foi, como o faraó foi. O mundo teve muitos ditadores, muitos reis, mas Senhor dos senhores só tem um. Eu acho lindo o salmo que fala da entronização de Cristo. Diz, abram os portais, o Rei da Glória, aleluia, está chegando. Esse é o rei que pregamos. Não temos problema contra as autoridades locais, até porque todas elas estão sujeitas à soberania de Deus. Vimos o que Deus fez com Herodes, porque esse tentou roubar a glória que era devida a Deus. Deus o matou comido por vermes. Nós estudamos aqui recentemente, nesse mesmo livro de Atos. Então, perceba que todas as acusações contra os cristãos eram falsas. Que seja uma verdade a nosso respeito, isso, que naquilo que falam mal de nós, fiquem envergonhados pelo nosso bom proceder. Glória a Deus. Nós como cristãos devemos buscar dar um bom testemunho em tudo. Versículo 8, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles, o quê? Fiança estipulada. Ó, o mundo quer o quê, meu filho? Dinheiro. Versículo 10.
E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Perceba, os irmãos se juntaram e enviaram Paulo e Silas a Bereia. Bereia ficava próximo à cidade de Tessalônica, apenas alguns quilômetros, cerca de 80 quilômetros de Tessalônica. E Paulo então se dirige até aquela cidade, e lá também havia uma sinagoga de judeus. Agora olha que coisa, irmãos, cidades próximas, realidades completamente diferentes. Enquanto que os judeus lá de Tessalônica perseguiram Paulo e se juntaram com a malandragem para tentar fazer mal a Paulo, os judeus aqui de Bereia receberam bem a Paulo. Por quê, irmãos? Porque eles amavam a palavra de Deus. Uma pessoa que ama a palavra de Deus, ele jamais irá tratar mal um servo de Deus que prega para ele. Porque essas duas coisas, elas estão sempre juntas. Olha que coisa. E logo durante a noite, versículo 10, enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. E você sabe o que é interessante aqui, irmãos? É que todas essas viagens aqui eram feitas a pé. Você já andou 80 quilômetros de pé? Aqui há algo em torno, talvez Paulo tenha levado 3 dias de viagem. Normalmente se caminhava, dependendo da geografia do lugar, de 20 a 30 quilômetros por dia. Imagine. E chegar no lugar e já procurar logo um lugar para pregar. Mas Paulo, tem que descansar um pouco. Que descansar, meu filho? Você não está cansado, não. O que nos cansa é o pecado. O pecado é extremamente cansativo se você é um filho de Deus. Tem uma frase de um autor puritano, que ele diz que o pecado, para nós que somos cristãos, é tristeza. Então que a santidade seja a nossa alegria. Vamos imaginar que eu e você antes, nós éramos porcos. Não, pastor, sempre tomei banho, desde pequenininho. Não, irmãos, porcos no sentido de que a gente não sabia a diferença entre o que presta e o que não presta. E Deus nos transformou em peixes. Amém? Se você botar um porco embaixo d'água, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele morre. Ele vai se afogar. Se você trouxer um peixe para a superfície, ele vai morrer, porque ele respira o oxigênio da água. Então, se eu e você somos peixes, a gente tem que viver na água, limpando-se cada vez mais. Aleluia. Então, que a santidade seja a nossa alegria, irmão. Eu sei que muitas vezes Satanás tenta turbar a nossa mente, querem dizer que viver uma vida santa é algo chato, é algo ruim, é algo doloroso. Não, ser santo é a melhor coisa do mundo. Viver uma vida correta aos olhos de Deus, inevitavelmente vai nos trazer alegria ao coração. Aleluia. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. E nobres aqui, ele não está falando no sentido financeiro, ele está falando no sentido comportamental. Ele está falando no sentido posicional em relação à palavra de Deus. Existem muitas pessoas que dizem amar a palavra de Deus, mas não a conhecem e muitas vezes rejeitam textos claros da Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não seja contado entre esses. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os da Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. O que é uma pessoa ávida? Vocês vão ter um conhecimento melhor dessa palavra. Quem aqui estava hoje de manhã na hora do feijão? Você viu a cara de alguns irmãos para feijoada? Aquilo é avidez. Já pensando na feijoada na boca, descendo por aqui, chegando no estômago, né? Então, é o desejo, avidez. Eles tinham um desejo. Enquanto Paulo pregava, eles ficavam assim, sabe, maravilhados e desejosos de ouvir mais ainda. Eu sei que vocês são assim. Quando o culto está perto de terminar, vocês ficam, demorou tanto.
Ora, estes de Beré eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras. as Escrituras. Vocês estão examinando as Escrituras? Bora, você, tá onde? Não quer botar não na boca, que a boca não vai lhe ajudar. E aí tá onde, Jamerson? Hã? Vamos examinar. Ora, estes de Beré eram mais nobres. É mesmo, tá no 11? Lê aí para mim, o versículo 11. Ó, pra isso, rapaz. Isso aí é ovelha de quem? Isso é Recife. Então é isso mesmo, irmão. Eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. É tão bom isso, irmãos. Eu queria tanto que todos nós, inclusive eu, quando a gente terminasse de expor, ao chegar em casa ou amanhã, a gente chegasse e pegasse talvez esse texto de novo e desse uma outra examinada nele, a gente ia ver coisas que talvez passaram despercebidas. Você já experimentou ler o mesmo texto algumas vezes? É tão legal. Você consegue enxergar coisas que no primeiro momento você não conseguiu ver. Então aqueles irmãos, eles eram assim, eles examinavam as Escrituras, todos, rapaz, esse pessoal é fanático. Lá vem o pastor com esse negócio de que tem que ir, rapaz, todo dia, eles estavam examinando as Escrituras, para ver se de fato as coisas eram assim. Você não tem que acreditar no que eu estou pregando para você. Você tem que acreditar no que Deus está falando com você. Se o que eu estiver falando com você não é bíblico, não receba, rejeite. E ainda me repreenda. Agora, se o que eu estou falando é bíblico, todos nós aqui, inclusive eu, devemos não somente receber, como obedecer. Então ele diz, versículo de número 12, com isso, muitos deles creram. Muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Por que Lucas faz questão de colocar isso aqui? Às vezes fica parecendo, né, que Lucas quer mostrar que o evangelho é só para a gente que tem mais condição. Não, é justamente o contrário. As pessoas hoje em dia e naquela época, elas tinham esse entendimento que evangelho era para quem é o quê? Para quem não tem nada na cabeça. Ó, rapaz, você está agora nessa lei de crente? Eu não acredito, minha irmã. Vocês duas, rapaz, cuidado, assim, viraram evangélica agora. Marcelo, você, Marcelo. Pessoal, rapaz, trabalhar. José, vocês estão de direito. Quase um advogado. Não vou nem falar dos dois aqui que foi federal. Então, às vezes a pessoa pensa que para você ser crente, você é uma pessoa que não entende nada de nada, ou você é algum tipo de bitolado. Não, o cristão é aquele que foi achado por Cristo. De qualquer classe social, de qualquer credo do passado, eles foram encontrados pelo bom pastor e ajuntados no seu rebanho. E é isso que Lucas quer mostrar. Que o evangelho de Cristo não é só para pobres. É para pobres em espírito. Mas efetivamente todos aqueles que criam no evangelho percebiam que quando eles eram ricos, eles percebiam que os seus bens deveriam ser usados para ter tesouros no céu. E não como eles faziam antes de Cristo, que era aumentar os tesouros da terra. Quem conhece a história de Zaqueu? Glória a Deus. Zaqueu não era só rico. Zaqueu era o quê? Não, uma pessoa mais do que rica. Riquíssimo. Olha, milionário. Então Zaqueu era riquíssimo. Mas ele foi achado. Acho tão bonito a frase de Jesus para Zaqueu, assim. Hoje, Zaqueu, a salvação. Isso, na verdade, se cumpriu literalmente, né? De duas formas. Zaqueu foi salvo e a salvação chegou na casa dele. Que a salvação é Jesus, a salvação é uma pessoa. Então,
que a gente não tenha qualquer tipo de preconceito. Às vezes eu falo por mim, eu sempre tive, no início da minha caminhada cristã, eu tinha um preconceito ao contrário. Então quando uma pessoa de alta condição vinha para a igreja, eu já ih, rapaz, não vai ficar nem um dia. Quando chegava às vezes uma pessoa que precisava mais de ajuda assim, não, esse fulano vai ficar firme. E eu me decepcionava com os dois. Então, condição financeira não vai dizer muito a respeito se a pessoa vai crer ou não. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós nascemos mortos em delitos e pecados, independentemente de ser rico ou pobre. Quem aqui já leu a carta aos Efésios? Não é isso que ela diz? Todos nós. Em Romanos, Paulo é taxativo. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E necessitamos da graça. Então a gente não tem que ter nenhum tipo de preconceito. Se uma pessoa de repente em uma condição financeira diz, eu quero ouvir o Evangelho, olha. Vai pregar. Vai mesmo. José mesmo, daqui a pouco vai querer Bill Gates ouvir o Evangelho. Aí vai José, vai Marcelo, vai o pessoal aqui que fala inglês para traduzir. Né? E ele vai lá pregar, porque é o nosso evangelista. Né? José é o nosso Felipe, assim, né? Ponta da lança. Então eles ouviram mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam, olha que povo atribulado, irmão. Não, endemoniado, atribulado é a gente. Né? Rapaz, o povo endemoniado, 80 quilômetros de distância. Esse povo não deixa Paulo em paz. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Vai para isso, irmão. É assim mesmo. Aonde o verdadeiro evangelho chega, os servos de Satanás logo aparecem. Barão, não dê ouvido para esse povo não. Não vai nessa lei não, Barão. Não. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Paulo já tinha pregado o evangelho lá e aqueles que tinham que crer já haviam crido. E o propósito era que ele continuasse na viagem missionária. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Olha que cuidado. Silas e Timóteo continuaram ali. Por quê? Porque aqueles irmãos precisavam ser alicerçados na verdade. E Paulo deixou então 2 mestres para que ensinassem a palavra de Deus para eles. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Atenas, irmãos, era o berço da cultura do mundo, já naquela época, até hoje. Muitos termos que usamos hoje na cultura ocidental provém de Atenas, da Grécia. Por exemplo, o termo democracia, né? Que nada tem a ver com democracia. Naquela época não era democracia, mas eles chamavam assim, né? Governo do povo. Eu estava estudando a Grécia esses dias, né? Porque esse negócio de estudo à distância não é de Deus, não. Porque os professores dizem que ensinam, os alunos fingem que aprendem e depois vão para os pais. Né? Professor tem gente que ainda dorme. Aí tem um irmão piedoso para dizer, ei, acorda, vai tirar foto. Corre aqui. Então, ainda bem que já está ficando de férias, mas a tribulação. Os assuntos que eu estudei há 50 anos atrás, agora tem que aprender de novo. Outro dia vinha negócio de equação com fração. Eu digo, que tribulação é essa, rapaz? Eu quero um número embaixo ou um número em cima, escolhe onde quer ficar, rapaz. Esses números. Então aqui eles chegam até Atenas. Atenas, como eu disse a você, por que eu estou falando disso? Porque Atenas era onde tinha o pessoal que achava que tinha resposta para tudo. Os filósofos. Eu não sei se vocês sabem que até hoje em dia, os palestrantes mais bem pagos do nosso país, eles têm
como ciência, né, assim, base a filosofia. A gente tem um homem muito endemoniado aqui no Brasil, que as suas palestras são caríssimas, cerca de 50 mil reais. O nome dele já diz tudo, Leandro Carnal. Ele é o quê? Carnal. Olha. E ele escreveu um livro com o Fábio de Mello esses dias, né? E tem outro também filósofo muito famoso, Clóvis de Barros, alguma coisa assim. Eles são muito famosos assim no meio de palestras, empresas que tem muito dinheiro, sempre chamam eles para fazer as suas palestras. Eles usam sempre a filosofia como base no conteúdo assim das suas palestras. E eles puxaram isso tudo do que? Da Grécia. Então até hoje você percebe que na igreja entram sempre pelas portas dois grupos de pessoas, uns que buscam sinais e outros que buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então tem gente que vai para a igreja que o pastor tem o maior currículo. Tem gente que vai para a igreja que o pastor é o mais mentiroso, que diz que expulsou demônio, que fez isso, que curou, que fez, aí vai para aquela, né? Rapaz, lá na sua igreja o pastor faz o quê? Rapaz, ele abre a Bíblia e prega. E só isso, Esses dias hoje eu estava vendo, nos Estados Unidos tem um pastor que ele chega no culto voando. Aquele negócio de ilusionismo, sabe? Amarra aqui, aí ele vai descendo, assim, ó, com o microfone na mão. Eu digo, rapaz, você precisa fazer isso, eu não vou fazer não. Eu fico aqui no meu cantinho quietinho. De preferência com a parede aqui atrás, que me pego por trás. Ó. As crianças aqui me protegendo. Vocês estão me protegendo mesmo? Hein? Rapaz, vocês beberam quantos litros de água? Vocês já foram aqui no banheiro umas 10 vezes. Contei. Ah, foi, né? Só uma, né? Tá bom, né? Você foi uma também? E você? Uma. E você? Nenhuma, né? E você? E você? Uma só, né? Só quem pode ir agora é ele, viu? Agora você pode também, viu? Se você tiver vontade, pode. Porque ele tem um histórico no passado. Se você tiver, pode, viu? Fique tranquilo, pode ficar brincando. Vamos lá, irmãos, vamos voltar aqui para a Bíblia. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, e é importante a gente perceber como o Espírito Santo age no coração de um cristão. Olha, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Um cristão, mesmo quando ele tenta ficar calado, ele não consegue. Quando eu falo ficar calado, no sentido de falar de Cristo para alguém que não conhece a Cristo da maneira correta. George Whitefield, ele tem uma frase que ele diz: ai de mim de ficar 5 minutos ao lado de alguém num trem. Na época dele tinha muito aquela viagem de trem, e não falar de Cristo para ele. Imagina. O irmão Quinho até tenta. Quando ele fica do lado de uma pessoa no ônibus, ele até tenta, mas dorme. Aí ele evangeliza a pessoa em espírito. Estou brincando, irmãos. Eles evangelizam muito, os dois. O nosso Paulo e Silas é Quinho e José. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E eu quero que você entenda que nós temos que ter uma revolta santa. Sabe, irmãos? Não confunda mansidão com passividade. Mansidão fala de obediência, submissão, sujeição à vontade de Deus. Mas é importante que o cristão entenda que aquele que ama, ele odeia. Então quem ama o bem, odeia o mal. Perceba, nós não odiamos os malfeitores. Porque um malfeitor hoje, ele pode ser alcançado pelo Evangelho e ser transformado. Mas nós odiamos as atitudes perversas que são feitas. Por isso que, preste atenção nesse texto. Eu sei que eu estou me demorando um pouco aqui, tenha paciência comigo. Mas Paulo se levantava, ele se revoltava no seu íntimo em face à idolatria dominante da cidade. Muitas pessoas têm dificuldade porque, como as minhas filhas diziam quando elas eram menores, meu pai prega com força de vontade. Elas não sabiam dizer. Porque eu realmente
acredito no que eu prego. Senão não estava aqui. Então, nós vivemos, e José até falou isso ontem no evangelismo, nós vivemos numa época muito estranha, aonde muitas vezes, para evangelizar, a gente tem que desevangelizar. Antes da gente começar a construir as bases da verdade, a gente tem que destruir a mentira que foi construída no coração e na mente de pessoas que se diziam evangélicas. Ah, pastor, mas eu não fui ensinado assim, não. Isso foi ensinado como? Quando a pessoa diz como foi ensinado, você se assusta. Mas quando a pessoa lhe ensinou isso, ela lhe ensinou baseado em quê? Então, isso trazia revolta a Paulo. Isso tem que trazer revolta a nós. Então, quando você ouve no rádio, vê na televisão uma pessoa dizendo que se você tirar uma quantidade de dinheiro da carteira e entregar na igreja mensalmente, você vai para o céu automaticamente, você se revolta. Como assim? Quando as pessoas dizem que o sangue de Cristo não é suficiente para salvar alguém, a gente precisa fazer algo mais, a gente se revolta. Então, um cristão genuíno, ele tem esse espírito que não fica satisfeito com a injustiça. Eu não sei se você prestou atenção em 1 Coríntios 13, que fala de amor. O amor ele não se satisfaz com a injustiça. O amor verdadeiro, quando vê esse tipo de coisa, sente o quê? Revolta. Quando você vê alguém sendo enganado por um falso mestre, às vezes um senhor, uma senhora, entregando todo o seu salário para um picareta. Quando a gente vê esses estelionatários da fé, que usam o nome de Jesus para se candidatarem a cargos políticos, esses homens que abrem centro de recuperação para espancarem as pessoas e humilharem ela, a gente se revolta. Então muitas pessoas dizem: pastor, o que você tem contra fulano ou fulano? Contra eles nada, mas contra o que eles fazem tudo. Me chamaram já para pegar em alguns lugares, eu disse: eu nesse lugar não vou não. Porque se eu for, antes de eu terminar a pregação, vão tomar o microfone. Porque você não pode chegar num lugar onde o pecado está lá diante de você e você está vendo ele e você fica calado. Que aí quem faz isso é covarde. E os covardes não herdarão o reino de Deus. Imagine você chegar numa igreja herética e dizer para aquelas pessoas que Deus vai salvar todo mundo. Não. Arrependei-vos. Você está falando de quem, pastor? De você. É você mesmo. E pode apontar o dedo assim? Pode não, deve. Se você vê o seu irmão em erro, corrige-o. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto comete pecado. Então tome cuidado, irmãos, muito cuidado. Porque a gente fala de amor, mas a gente precisa entender que o verdadeiro amor de Deus sempre vai colocar em nós esse espírito de revolta diante da idolatria dominante no mundo. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Atenas era uma cidade grande, onde existia com certeza muitos judeus e havia uma sinagoga. E também na praça, todos os dias, Paulo não ficava restrito à pregação dentro da igreja ou na sinagoga, mas pregava também fora dela, entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Então, esses filósofos, irmãos, epicureus, eles ensinavam que o objetivo principal da vida era você viver uma vida de prazer. Você sabia que os epicureus estão hoje dentro da igreja evangélica? Deus quer que você seja feliz. Isso é um filósofo epicureu. Não, você vai renunciar? Não, Deus quer acrescentar, varão. Você tinha uma casa, vai ter duas.
Você tinha isso, mas não sei o quê. Isso, os filósofos epicureus, eles pregavam isso. A filosofia de vida deles era o quê? A busca pelo prazer. Descubra aquilo que te dá prazer e se entregue àquilo. Agora vamos imaginar alguém que tenha prazer de matar os outros. Um sociopata. Já imaginou? Vai, meu irmão, busque fazer o que lhe faz bem. Ah, então tá bom, ele vai lhe dar uma facada. Os corações cheios de perversidade, irmãos. Chega para os políticos, né? Faça o que lhe faz bem, eu me sinto bem roubando dinheiro público. Não, irmãos, mas era isso que eles ensinavam. É isso que hoje em dia os palestrantes motivacionais ensinam. Entendem, irmão, se você estudar a história, você vai perceber que não existe nada novo debaixo do sol. Eles botam apenas uma nova roupagem, mas as filosofias são antigas. Existia também os filósofos estoicos, que o homem devia viver em harmonia com a natureza. Ou seja, enquanto que um dizia busque o prazer, o outro dizia renuncia a tudo. Mas não no sentido de renunciar a tudo por Cristo, mas eles pregavam o que muitas pessoas pregam hoje em dia, você ter uma vida simples. Existe até um nome que é dado hoje em dia, eu me esqueci, para essas pessoas que tipo assim, tem uma calça, uma camisa, um prato em casa. Eu me esqueci como é o nome desse tipo de estilo de vida, né? Simplista, é alguma coisa assim. Tem um adjetivo que tem sido usado na atualidade para pessoas minimalista. São pessoas que buscam viver com o mínimo de coisas. Então, por exemplo, se você tiver 2 tênis, você pega um tênis e você dá para outra pessoa. Mas você busca viver com o mínimo. Então isso vinha dos estoicos. Eles estavam lá. E eles buscaram perguntar a Paulo: Paulo, o que você está pregando? Você está pregando uma coisa ou você está pregando outra? Então, vou ler de novo. Havendo alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Olha que coisa. Chamavam Paulo de quê? Tagarela. Por isso que quando uma pessoa diz: pastor, você fala demais, eu me sinto até elogiado. Eu já disse para os irmãos: irmãos, quando você quiser me agredir verbalmente, você tem que pensar. Porque às vezes algumas coisas que você falar para mim como agressão, eu vou receber como elogio. Uma vez uma pessoa chegou lá na boca do rio, no gabinete, e disse: você é muito fanático, você é um louco, você só quer saber de Bíblia. Eu disse: pare com isso, eu estou me sobrevecendo. O que quer dizer esse tagarela? Pastor, você prega, você fala muito. E é para falar pouco, O que quer dizer esse tagarela? Mas a raiz da palavra tagarela é bastante interessante. Tagarela, no sentido etimológico, né, no grego, significa pessoas que removiam, né, o lixo pegando coisas. Né? E a outros. Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então as pessoas não estavam entendendo bem o que Paulo estava pregando. Perceba, entender o Evangelho não é uma questão de intelectualidade, mas sim de espiritualidade. Enquanto muitas vezes pessoas analfabetas entendiam o Evangelho com facilidade, pessoas que tinham um alto poder de intelectualidade aqui em Atenas tiveram tanta dificuldade para entender uma coisa simples. Então, que a gente aprenda essa lição. Eu conheci já pastores que buscavam colocar palavras rebuscadas e transformar o seu sermão assim em algo que fosse difícil de uma pessoa simples entender. E eu disse uma vez para um pastor desse, eu digo, nosso papel é o contrário. É trazer uma mensagem simples e que todos possam entender. Por isso que quando uma criança não entende o que eu estou pregando, eu estou errado, eu não preguei direito. Todo mundo tem que entender o que eu estou falando aqui. Pode até não aceitar, mas tem que entender. Eu tenho que ser o mais direto e cristalino possível. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago. O que é o Areópago? Era uma espécie de anfiteatro, aonde as pessoas debatiam as suas ideias, as suas filosofias. Era onde tinham as chamadas palestras da época, né?
As pessoas defendiam as suas teses, as suas ideias, e eles levam Paulo até lá, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. E olha que coisa, quem colocou a curiosidade no coração desses homens? Deus. A ponto deles mesmos pegarem Paulo e levarem até um anfiteatro da cidade para que Paulo pregasse. Versículo 21. Olha o coração deles. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Tem 2000 anos que isso foi escrito. Mudou alguma coisa? Não. Tá todo mundo querendo saber as novidades. Vem cá, a vacina chegou mesmo, foi. Rapaz, que no Reino Unido vai vacinar agora. E vem cá, rapaz, é Coronavac, Sputnik, Oxford, é tanto nome. Como é esse negócio aí, pastor? E o prefeito de tal cidade, que cada um de nós aqui tem um interior de repente diferente, né? Rapaz, fulano ganhou lá na minha cidade. Oi, fulano perdeu. Ô, irmãos, que a gente se dedique mais às coisas do alto. Amém. Versículo 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: eu acho isso tremendo. Paulo se levanta no meio do Areópago e disse: senhores atenienses, acho nada, né? Quem dá essa coragem, irmãos, é Deus. Não ache que Deus escolhe pessoas eruditas. Deus escolhe normalmente pessoas como Moisés, que se acham pesado de língua. Deus escolhe uma pessoa como eu, que tinha medo de falar em público. Tem um monte de zero na faculdade. Todo trabalho que eu precisava apresentar, eu tirava 0 na apresentação oral, estudava para poder tirar 10 no escrito e passava, que na minha época a média era 5 na faculdade aqui perto. E aí Deus me pegou e disse: rapaz, você vai pregar a palavra. Eu disse: não, o senhor enganou. Ele vai pregar a palavra José. Eu não. Deus faz assim, irmãos. Se você tem algum tipo de timidez, saiba que esse pastor que prega você é tímido. Eu sou uma pessoa muito tímida, porém não pareça, né? Às vezes a pessoa olha para mim e diz: ah, pastor, não parece que é tímido. Não, eu sou muito tímido. Pessoas assim que eu não tenho, que eu não conheço. Eu sou bastante fechado, até pareço meio grosseiro assim, porque eu sou muito tímido. Mas Deus, timidez, irmãos, não impede você de pregar a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que faz com que você fale as coisas que você tem que falar na hora que você tem que falar. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo os vejo acentuadamente religiosos. Vocês são muito religiosos. É novena, é isso, é aquilo, é subindo em monte, descendo em monte, orando de 5 horas da manhã de cabeça para baixo, botando água em cima da geladeira. Eu estou falando dos evangélicos de hoje, irmão. Os evangélicos de hoje, eles são extremamente ritualistas. Quando Jesus não diz que a gente devia seguir uma religião de rituais, mas a gente devia seguir um caminho. Uma mudança de vida, um caminhar vivo e real ao lado dele. Mas vemos como até hoje nós somos pessoas muito facilmente atraídas por rituais. Não somos ou não? Se eu dissesse para você que sexta-feira a gente vai trazer uma água que José vai orar no monte. E essa água vai proteger você de todos os males em 2021. Ô pastor, demorou. É mesmo? O irmão José vai fazer isso, é? Não, irmão, ele não vai fazer isso. Eu vou beber a água. Ele vai beber a água. Vai hidratar. E vai hidratar. Então, cuidado, irmãos, porque nós somos pessoas extremamente ritualísticas. Nós tendemos a nos entregar, como a gente falou aqui na sexta-feira, à religiosidade e não à espiritualidade. Vocês são em tudo acentuadamente religiosos, ou vocês são muito religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, o qual está escrito: ao Deus desconhecido. Você percebeu que na sua Bíblia está em maiúsculo? Ao Deus desconhecido.
Irmãos, é justamente esse Deus que a gente prega ao mundo. Independentemente da religião que a pessoa tenha, o Jesus que a gente vai pregar provavelmente é desconhecido para muitos. Um teólogo do passado, ele morreu até recentemente, com quase 100 anos, J.I. Packer. Ele tinha uma frase, na verdade não é uma frase, mas um diálogo que ele teve com um colega dele de universidade. E ele ia fazer uma palestra e ele convidou o colega dele, ele ia fazer uma palestra acerca de assuntos relacionados à Bíblia. E o colega dele disse: você sabe muito bem que eu não sou ateu, eu não acredito em Deus, que eu sou ateu, que eu não acredito em Deus. E ele virou para o colega dele e disse: me diga o Deus que você não acredita, que provavelmente eu também não acredito nele. Eu não acredito no Jesus que é pregado em 99% das igrejas hoje. Não é o meu Jesus. O meu Jesus não vem com uma bandeja melhorando a sua vida. O meu Jesus não é obrigado a curar você de todas as doenças. O meu Jesus não é obrigado a atender todos os seus pedidos. O meu Jesus, ele não vai levar todo mundo para o céu, mas ele vai lançar a grande maioria da humanidade no inferno. Então, o Jesus das Escrituras, irmãos, é diferente da maioria dos Jesus que tem sido apresentado hoje em dia. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. O Jesus que a gente crê é o Jesus das Escrituras. E se você entendesse um pouquinho de religião, se você estudasse um pouco, você ia ficar mais assustado ainda. Você sabia que o islamismo, que é uma religião que persegue cristãos e mata eles, ele tem Jesus como profeta? Você sabia disso? Mas é claro que eles alteram, né, o que Jesus disse e alteram até alguns fatos da vida de Jesus. Mas eles reconhecem Jesus como um profeta. Olha que coisa, o islamismo. E fala bem dele. Mas será que é o mesmo Jesus que o nosso? Os espíritas dizem que acreditam em Jesus. Eles se autoproclamam uma religião cristã. Sabia disso? O espírita diz que é cristão. Mas você acredita em Jesus? Claro, Jesus é um espírito evoluído, da classe mais alta. Gente, como a história, não é? Tem seitas evangélicas que dizem que Jesus é a primeira criação de Deus. Então assim, qual é o Jesus que você acredita? Para muitas pessoas, o Jesus das Escrituras é um Deus desconhecido. É esse justamente o foco da nossa pregação. Apresentar para o mundo um Jesus que eles não conhecem. Aqui mesmo no nosso estado, a gente tem, não é mais centro de recuperação não. Começou com o nome de centro de recuperação, mas hoje em dia eu acho que é unidade psico, alguma coisa assim, para poder receber dinheiro do estado, chamada Doutor Jesus. Que de doutor não tem nada, e muito menos de Jesus. Então, o meu Jesus não é o mesmo Jesus desse candidato a prefeito. Outro dia uma pessoa veio conversar: você vai votar em fulano de tal? Eu? Mas você não é evangélico? Eu digo: eu sou, ele não. Mas ele carrega a Bíblia. Aí eu disse para essa pessoa: ele carrega, mas ele não lê. E muito menos obedece. Por isso, irmãos, eu estou batendo tanto nessa tecla que eu quero perguntar a vocês uma pergunta extremamente pessoal, e eu quero que vocês reflitam no seu interior. Você conhece Jesus? Você conhece mesmo? Você já conversou com ele? Qual a altura dele? Qual o tamanho do cabelo dele? Tem barba, não tem? Tem muitas pessoas que acham que Jesus é Jim Caviezel, um ator norte-americano que fez a Paixão de Cristo. Nós fomos chamados para conhecer Jesus, Filho de Deus. Se pelo Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade. A verdade não é o quê? A verdade é quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. É esse Jesus que a gente prega.
É um Jesus que o mundo não pode aceitar. Tanto não pode que crucificou. E se ele viesse de novo, como disse José, crucificaria de novo. Então é esse Deus desconhecido. Versículo de número 23. Pois estes que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Você sabia que a gente poderia falar esse texto na maioria das igrejas evangélicas hoje? Tem o nome de Jesus, tem um monte de coisa de Jesus, foto, não sei o que, Bíblia. Pois esse Jesus que vocês dizem conhecer, esse que eu quero apresentar para vocês. Quem aqui, eu não estou dizendo leu. Quem já estudou o Sermão do Monte? Mateus 5, 6 e 7. Eu vou dizer para você, teve um homem, e eu creio que eu vou me encontrar com ele no céu. Martin Lloyd Jones. Apesar de todos os defeitos que ele possa ter, mas eu creio que ele era um cristão genuíno. Ele escreveu um livrinho de apenas o que? Umas 800 páginas, né? Mais ou menos, né? 600 e pouco. É. Sobre o Sermão do Monte. É um dos livros que eu mais amo. Assim, impressionante como o Espírito Santo de Deus usou ele dessa forma, né? Na escrita. Por isso que ele foi para uma igreja pequena, como eu até falei hoje de manhã para vocês. Recusou ser médico da rainha da Inglaterra e foi viver pregando para uma igreja pequena, onde possibilitou ele escrever várias coisas que nos edificam até hoje. E tem muita gente ganhando dinheiro hoje com o nome dele, sendo que ele renunciou a uma vida de sucesso. Então aqui ele diz: o Deus que fez o mundo e todo o que nele existe. Você sabia que Jesus é esse? Não, pastor, aí é Deus, não é Jesus. Jesus e Deus são um só. Eu e o Pai somos um. Jesus falou isso várias vezes nos evangelhos. O evangelho de João, só para que não deixasse dúvida a ninguém, João começa o seu evangelho dizendo: e no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por ele e nada foi feito sem ele. Ele está falando de quem? De Jesus. Tudo foi feito por ele e nada foi feito sem ele. Primeira frase da Bíblia, Bereshit, Barak, Elohim, significa justamente no princípio criou Deus. Quem é esse Deus que estava lá criando essas coisas? E Deus fez, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Só dizer isso já escandaliza muitos. Sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele, aqui o céu, não é no sentido geográfico apenas, atmosférico, mas é o céu também no sentido espiritual. Os seres celestiais, anjos e demônios, seres espirituais. Jesus criou todos eles, não como demônios, como anjos, mas eles se revoltaram. E como todo aquele que se revolta contra o seu Criador, receberá a sua paga no devido tempo. Que o destino dos demônios sirva de alerta para nós. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Você sabia disso? Ele não habita. Ele está aqui porque nós estamos aqui. Não é por causa da placa, não é por causa dessa cruz, nem por conta desse púlpito. Ele não habita. Os gregos tinham esse entendimento que muitos têm. E os deuses, eles habitavam, né, em templos. Então faziam-se templos para eles e ofereciam oferendas. A gente tem aqui na nossa cidade até um exemplo disso. No dia 2 de fevereiro, um monte de gente se dirige a um local no Rio Vermelho, né, se eu não me engano. É de lá que saem os barcos aonde vão sujar o mar, com um monte de coisa que vão dar uma suposta entidade chamada de Iemanjá. Pastor, cuidado, se entrar no mar, Iemanjá vai ir pegar não, meu filho. É mais fácil a baleia
que engoliu Jonas me pegar do que ela. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E nem é servido por mãos humanas. Ele não é servido. Não ache que você serve a Deus. Quando você faz algo para Deus, você só faz porque Ele fez antes em você. Se Ele não tivesse te dado o Espírito dele, você não fazia nada para Ele. Ele não é servido por mãos humanas. Como se de alguma coisa precisasse. Tem gente que... Eu já vi igrejas evangélicas dizendo coisas assim: ah, Deus criou o homem porque ele estava se sentindo muito sozinho. Deus se sentindo sozinho? Pô, irmão, uma pessoa que fala disso é uma pessoa que tem um desconhecimento bíblico tão profundo. Irmãos, existem milhões, alguns dizem, né, segundo os textos aqui bíblicos, centenas de milhões de anjos no céu. Fora que Deus nunca se sentiria sozinho, porque Ele é a Trindade em um só Deus. Ele criou todas as coisas para a sua glória, segundo o seu propósito. Não porque está se sentindo sozinho. Mas as pessoas agem muitas vezes como se Deus precisasse delas. Ah, se eu não for pregar, e aí? Como algumas pessoas na boca do rio. Também eu quero ver, quando eu sair dessa igreja, vai fechar por causa do meu dízimo. É mesmo, filho. Você acha que Deus precisa do seu dinheiro? Meu filho, se Deus quiser que a gente tenha condição de comprar alguma coisa, Ele diz: Quinho, meu filho, vai ali pegar um peixe. Vá. Aí Quinho puxa um peixe. Você já viu uma pessoa que pesca com aquela lata de leite ninho? E aí que puxa um peixe, né, de lata de leite ninho e tem um monte de dinheiro lá dentro. Pronto, agora vai lá e paga as coisas que tem que pagar. Deus é o dono do ouro e da prata, irmãos. Deus pode fazer com que 3 sábios do Oriente venham até nós e apresentem os seus tesouros. Deus não precisa da gente, muito menos do nosso dinheiro. Ananias e Safira tentaram comprar a Deus e eles não se deram bem. A gente viu um outro que tentou comprar o dom do Espírito Santo e também não se deu bem. Então, cuidado. Como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida. Ele dá vida. Ele dá o quê? Vida. Glória a Deus. É Ele que dá a vida. Amém. Porque Dylan está vivo. Aleluia. Porque a igreja orou? Não, porque Deus quer que ele viva. Glória. E por isso